Vamos lá, o valor da família, né? Então, o primeiro ponto que eu quero colocar hoje aqui é o seguinte. Muitas vezes a mulher, e o homem também, irmãos, muitas vezes as irmãs me perdoam que como eu sou homem, muitas vezes eu pego para um lado só, mas eu sei que geralmente sempre é os dois lados, né? Mas muitas vezes a mulher reclama que o marido não elogia a comida dela, né? Pô, mas o marido não elogia. Marido ingrato. É verdade que tem marido que é ingrato mesmo, e que não elogia, que é grosso, que não faz um agrado, que não coisa. É verdade que tem. Mas também é verdade que tem aquela mulher que faz tudo gostoso, né? Pro tio, pra tia, pra avó, pro João, pro Zé, pros netos, pro filho, mas nunca faz uma coisa assim, ó, meu bem, esse aqui eu fiz pra você, aquilo que você gosta. É verdade ou não é? Né? Então, como é que o marido vai elogiar se a pessoa nunca faz uma coisa, né, especificamente para ele? Se ela não demonstra esse amor, se ela não faz com carinho. Ou então, você sabe, tem gente tem mulher que é ótima cozinheira. E ela só faz o que ela gosta de fazer, ela não faz o que o marido gosta. Ela faz o que ela gosta de fazer. Entendeu? O marido gosta de ovo, mas ela não gosta de fazer ovo, então ela não faz ovo. O marido gosta de peixe, então ela não gosta de peixe, ela não vai fazer peixe. Ela faz o que ela gosta de fazer, ela não faz o que o marido gosta. E depois quer que o marido elogie. E se não elogiar, fica tiririca, fica bravo. Né? Esse é um ponto muito importante. Então, segundo ponto. Tem mulher que se o marido não notar o dia que ela fez a progressiva, é a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Mas eu fiz, como pode, fez uma progressiva. E o marido não percebeu a progressiva da mulher. Irmãos, é possível até que tenha alguns maridos que sejam muito voados e que não se importa com a esposa e que não perceba a progressiva dela. É possível, mas penso que isso é uma exceção. A regra é a seguinte. Meu bem, como que você gosta do cabelo? O meu, como é que você acha que está lindo assim, cacheado? Ou liso? Aí eu gostei cacheado. Ela vai pôr em liso, ela lisa. Como é que você gosta, meu bem? Você achou que ficou bonito comprido ou curto? Ah, eu gostei comprido. Ela vai, corta curtinho. Entendeu? Não. E aí, qual o vestido que eu devo usar? Meu bem, esse aqui é a minha. Esse aqui é a minha. Essa aqui, eu tenho um exemplo lá em casa. Né? Meu bem, qual o vestido você achou que esse aqui ficou bonito? Entendeu? Eu devo usar esse aqui? Esse aí tá lindo, você deve ir com esse. Vai com qualquer um dos outros, menos esse daí. Esse aí é a minha. Entendeu? Então, eu não sei o que é isso. Não sei como é que pode isso. Né? Aí, o que é que acontece? Depois o marido não nota a progressiva. Depois o marido não olha mais. Não percebe mais que vestido está usando. Mas assim também não dá, né? Como é que vai perceber? Não é que ele não percebe, é que... ficou uma situação que não é mais importante, não tem mais como ele se preocupar com isso. Porque se ele fosse se preocupar com isso, ele vai se aborrecer. Né? Então, é assim que é a vida dos casais. Mas eu não estou falando só de casais do mundo, não. Porque aqui, na verdade, eu estou me referindo meio que a gente crente, viu? Esses pontos que eu estou tocando aqui. Porque no mundo acontecem coisas piores, né? No mundo é a panela que voa, é a faca que... né? O facão que... né? Então, eu estou falando aqui de coisas meio para crente mesmo, né? Ou então pessoas que às vezes frequentam a igreja, mas não é totalmente crente. Ou pessoas que, né? Eu vejo lá em casa, a gente é pastor, a gente ama a Deus, a gente se dedica, a gente dá a vida pela obra de Deus. Ainda tem umas faisquinhas de vez em quando. Mas não é muita coisa não. Graças a Deus, né? Graças a Deus a gente vive em paz, né? Mas dizer que não dá uma faisquinha de vez em quando, dá, né? Entendeu? Então, o ser humano é ser humano, né? Essa é a regra. Aqui ninguém virou anjo. Né? Ninguém virou anjo. Então, tem muitas, eu creio que essas coisas aqui, a maioria delas, a gente já venceu, no meu caso. Né? Mas tem muitas coisas que eu prego aqui, irmãos, tem pregador que fala assim, tudo que eu prego eu vivo. Eu falo, ixi, já está mentindo, né?
né? Porque ou ele prega tudo errado, né? Ou então ele está mentindo. Porque ou ele prega uma pregação fácil, fajuta, né? Ou então ele está mentindo. Porque, veja bem, eu creio que a pregação minha, é a pregação nossa aqui, eu, Anderson, na Resgatar, eu creio que ela está muito próxima, assim, da verdade absoluta. Eu creio que ela é palavra de Deus, ela é verdade. E se eu conseguisse cumprir 100% isso que eu prego, eu já seria quase um anjo. Ah, pastor, mas então o senhor não sabe o que você prega? Não, eu creio que 70%, 80% do que eu prego eu já vivo. E os outros 20% eu também estou tentando, irmão. Eu também estou lutando, eu não virei anjo. Entendeu? Eu estou pregando sobre família. Isso aí vai servir para mim também. Vou falar para você depois que comecei a ministrar essa série de mensagens sobre família, que já foi umas 5 pregações, eu acho. Entendeu? Umas 5 domingos. Ou 6, não sei quantos que faz. Vou falar uma coisa, alguma coisa já mudou na minha casa. Louvado seja Deus! Porque é uma espada de dois gumes, ela tem que servir para vocês e para mim. Agora, os membros, muitas vezes, principalmente quem é novo na igreja, às vezes tem alguma coisa mais cabeluda para mudar. Isso, pelo menos o princípio correto é esse. O pastor, às vezes, algumas coisas menores, para o nível que ele está, às vezes aquela coisa menor é tão grave quanto para o novo uma coisa mais cabeluda. Correto? Porque não tem esse negócio que pecado é pecado e é tudo a mesma coisa. Não tem esse negócio. Entendeu? Uma pessoa nova convertida, né, faz uma coisa que é errado, por ser uma nova convertida, não é uma coisa tão grave. Mas se o pastor for fazer aquela mesma coisa, né, o novo convertido perder a paciência aí e der um tapa na mulher, já é meio grave, já é uma coisa meio grave, não é muito pouco não. Mesmo ele sendo um novo convertido, é meio grave. Mas se for um pastor bater na mulher, e tem muitos que batem, e tem, não é poucos não, é bastante, né? Louvado seja Deus. Então tem diferença, né? E nós vamos seguir. Irmãos, casa desorganizada. Né? Casa desorganizada. Isso aqui é muito comum, né? Isso aqui é muito comum. Eu falei até no culto pela manhã, que para aqueles que são novos aqui na igreja, eu prego a mesma palavra de manhã e de noite, porque não são as mesmas pessoas que vêm de manhã e que vêm de noite. Então de manhã eu prego a mesma palavra. Né? Então, estava falando o seguinte, a casa desorganizada, irmãos, é uma coisa do capiroto, né? Porque é o seguinte, a igreja, para que tem? Qual que é o principal objetivo do louvor? Né? Um dos principais objetivos do louvor é gerar um ambiente agradável para a palavra, porque o ponto forte, o ponto principal do culto é a pregação da palavra. Então, gerar um ambiente, né? E aí, uma casa desorganizada é um ambiente preparado, apropriado, entendeu? Para discussões. Para discussões. Então, em casa, já faz tempo isso, né? A gente é uma casa razoavelmente bem organizada, né? Mas tinha um probleminha, né? Tinha um probleminha. Na hora de sair para o culto, né? Na hora de sair para o culto, às vezes faltava a chave da casa. Onde que está a chave da casa, meu Deus? Entendeu? E às vezes, quando não faltava a chave da casa, faltava a chave do carro. Entendeu? Eu tentei de todas as formas organizar isso. Não foi possível. Não foi possível porque tem coisas que não dependem só de você. Se você vive numa casa, você tem uma esposa, tem um marido, né? No caso das irmãs, tem coisas que não dependem só de você. Né? E a Bíblia é clara, a Bíblia diz, se depender de vós, esteja de bem com todos. Mas tem coisas que não dependem só de você. Né? Então, fazer com que a chave não suma, não depende só de mim. Mas ir lá, no chaveiro, pagar R$3, que na época acho que era R$3 uma chave comum, e R$30 a chave do carro, ir lá,
e fazer uma chave, reserva da casa, e uma do carro, e mesmo a gente tendo um carro só, porque agora tem dois, mas na época só tinha um, né? Mesmo tendo um carro só, tinha duas chaves, ela tinha a dela e eu tinha a minha. A chave da casa, ela tinha a dela e eu tinha a minha, entendeu? Isso dependeu só de mim, entendeu? Aí o que é que acontece? A minha está aqui, a chave do carro e da casa está aqui, não sai do bolso, entendeu? De vez em quando ainda dá uma zebrinha. Às vezes quando eu estou dormindo, que raramente eu vou dormir mais cedo, já aconteceu de eu ir dormir, você entendeu? Mais cedo, ela não sabe onde está a chave dela, vai lá no bolso da minha calça e pega a chave e abre. Em vez de colocar de volta, deixa ali. Teve uma vez que fez isso e estava a chave da igreja junto e eu vim aqui na igreja para resolver um problema e cheguei aqui. Não estava a chave no bolso. Mas isso foi uma exceção, foi uma vez na vida, né? Isso não chega a ser uma desordem, né? Uma coisa é exceções, outra coisa é a regra, correto? Entendeu? Então, resolveu o problema. Resolveu o problema. Né? Hoje, por exemplo, a gente estava saindo. Para vir, saindo. Os dois juntos assim, eu para sair primeiro. Você fecha? Não, porque eu não sei onde está a chave. A chave está dentro da bolsa. Entendeu? Mas para achar a chave dentro da bolsa, isso vai levar, você sabe, a bolsa de mulher tem uns 10 departamentos diferentes. Aí para achar a chave dentro da bolsa, isso ia levar um tempo. Ia ser uma pressão danada. Então eu falei, não, pode sair que eu fecho. Entendeu? Então, resumindo, quando você quer resolver o problema, tem jeito. Pode ser que não seja fácil, pode ser que você tenha que inventar uma coisa, pode ser que você não consiga disciplinar a casa para a chave ficar lá, mas você pode fazer uma cópia. Estou dando esse exemplo, porque tem outras coisas que, de repente, daquele jeito não depende só de você, mas você pode inventar uma outra estratégia que dependa só de você e resolver o problema. Entendeu? Não tem que ficar murmurando é impossível, não dá. Não, dá. Tem sempre um jeito. Tem sempre um jeito. Né? Principalmente se você for o homem da casa, que é o cabeça. Né? Principalmente. A mulher, às vezes, fica mais difícil, porque ela não pode chegar para o homem e falar, olha, isso aqui dá ordem, né? Mas no caso do homem, né, tem mais a questão da autoridade, né? A Bíblia diz que o homem é o cabeça. Né? Então, uma casa desorganizada, ela gera discussões. Né? E muitas vezes a gente tirava uma pequena discussão, era coisinha à toa. Entendeu? Coisinha à toa, nada que a gente não tomasse a cruz ali, não ficava bem e tal. Mas era uma discussãozinha ali que atrapalhava, porque na hora de ir no culto, é pastor, você vai pregar e dá uma faísquinha ali na hora de sair. É ruim esse negócio, né? Resolvemos o problema. Então, estou te dando um exemplo, mas tem muitas situações, né? A casa muito desorganizada, o marido chega em casa para almoçar meio-dia e precisa sair 1 hora. Entendeu? Mas o almoço de casa não sabe que hora que vai sair. É só Deus que sabe, né? Aí, meu bem, mas eu preciso sair 1 hora. Vou agilizar aqui para ver se consigo. Aí é uma aí. Falta 15 para uma. Meu bem, mas eu tenho que ir, o problema lá. Então, aí ele tem que decidir. Ou ele almoça ou ele resolve o negócio. Ou ele briga com a mulher, ou faz tudo junto, ou não faz nada. Você viu que confusão? Que confusão? Entendeu? Irmãos, lá na minha casa, meio-dia, em ponto, o almoço está na mesa. Na mesa. E fica braba se eu não sento lá antes. Quando ela está começando a colocar os pratos na mesa, já quer que eu tenha sentado. Entendeu? E eu, às vezes, fico bravo porque, né? Eu fico bravo porque, às vezes, eu estou terminando o negócio aqui que não pode... não desligar o computador para depois fazer um negócio que eu perco e tal. Entendeu? E eu fico meio bravinho, mas não falo nada, porque é a regra, tem que estar na hora, ela está fazendo a coisa certa, né? Está fazendo a coisa certa ou achar ruim que a pessoa está fazendo a coisa certa? Esse que é o problema, muitas vezes você quer organizar as coisas, entendeu? E aí você põe regras, e aí o outro está fazendo a coisa certa, mas você é relaxado e aí acha ruim do outro estar fazendo a coisa certa, porque você não consegue. Prestou atenção? Olha que coisa. Você viu como é que é as coisas? Não? Então é complicado. Né? Tem também uma coisa muito comum, né? Um outro ponto aqui que eu quero colocar, que é bastante comum. Né?
a mulher reclama muito que o casal não sai juntos, né? E a qual eu concordo, entendeu? Porque às vezes, né, ele pode até estar em casa, né, junto e tal, mas está, né, tem aquele ambiente, né, para lá e para cá, correria e tal, você não tem assim um tempo de qualidade. Às vezes sair juntos, né, você tem um tempo mais de qualidade de repente para conversar. Isso é extremamente necessário, né? O casal sair sempre junto, né? Uns dias atrás, né, a minha esposa falou: "Ah, vamos sair." Eu falei: "Mãe, saímos ontem? Saímos essa semana inteira?" "Não, mas saiu com os irmãos, só nós dois." Eu fiquei pensando. Aí eu fiquei pensando. Hoje estou pegando o pé da minha esposa. Não é sempre assim não, meu, é só hoje. Né? Aí fiquei pensando. Nós não temos filhos. Temos filhos, mas já são criados, né? Mora só nós dois na casa. Eu não trabalho fora, o meu trabalho é em casa. Meu escritório de pastor é em casa, não é aqui. Entendeu? E a gente fica o dia inteiro junto. Não tem filho, não tem nada para atrapalhar. Nem cachorro, o cachorro fica lá na chácara, mais longe. Tem nada para atrapalhar. Não quer sair só comigo. Deve ser muito amor, né? Deve ser muito amor. Então, irmãos, eu acho que tem casos que a necessidade não é tão grande, mas ainda assim eu acho que é legal. Mas tem casos que né, o marido trabalha. Às vezes a mulher trabalha também, cada um no horário, irmão. Se você não tiver um tempo para sair junto, sozinho, para conversar, fica um negócio, irmão. Né? É uma coisa também extremamente necessária. Né? Extremamente necessária, embora eu entenda que para alguns casos é muito necessária, para outros não é tanto. A gente está em dia, o caso o dia inteiro, só nós dois? Não sair para ficar sozinho, não estou sozinho em casa. Né, a Elva dá risada, não aguento. Ai, meu Deus do céu. Mas, agora um outro ponto aqui, aliás, esse aqui não é uma coisa assim muito prática, aqui é um princípio bíblico. Né? O amor não é um sentimento, irmãos. As pessoas não é só o mundo, os cristãos de hoje acham que o amor acabou. Mas como o amor acabou se a palavra diz em 1 Coríntios que amor não acaba, irmão? Amor não é um sentimento. Entendeu? Amor, ele até envolve sentimento, mas ele não é um sentimento em si mesmo. Entendeu? Amor é uma decisão. Né? Os cristãos de hoje, eles acham que gostar não é uma coisa muito grandiosa. Grandioso é amar. Depende do ponto de vista que você olhar. Se a pessoa falar eu te amo, pode não ser um elogio. Mas se ela falar eu gosto de você, aí é um elogio. Se ela falar isso sabendo o significado das duas palavras, né? Aí é um elogio. Por quê? Porque gostar é um sentimento. Então, se a pessoa me trata bem, eu gosto dela. Se ela começa a me tratar muito mal, eu deixo de gostar. Quem gosta de apanhar é mulher de bandido. Eu não... Como é que eu posso gostar de uma pessoa que me maltrata de manhã, de tarde, de noite? Não tem como gostar. Gostar é um sentimento. Se a pessoa te faz bem, te trata bem, você gosta. Se ela não fizer, você deixa de gostar. É um sentimento. Agora, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Eu decidi amar a minha esposa. E se ela me maltratar, eu vou amá-la do mesmo jeito, porque foi uma decisão. Uma decisão. Eu decidi há 38 anos atrás, eu fiz uma aliança com ela. E o que me mantém junto não é o amor. O que me mantém junto é o compromisso. É a aliança que eu fiz com ela há 38 anos atrás. Simples assim. Não. Então, gostar é um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor não acaba. Amor não tem fim, amor é uma decisão. Amor é uma aliança, é uma decisão que você fez. Você fez uma decisão de ter uma aliança, de amar a pessoa. Não tem como voltar atrás, amor não acaba. Não. Então o amor envolve sentimento também, mas não é o sentimento, não é o fundamento principal ali do amor. Outro ponto importante. Né? Muitas vezes acontece com os homens também, mas é mais próprio das mulheres, das irmãs.
Isso aqui. Reclama que não tem diálogo. Né? É muito comum das irmãs reclamar que não tem diálogo. O marido não conversa, não tem diálogo, é muito, né, fechado, é muito... Irmãos, é verdade que tem homens, tem mulheres também, mas é mais comum, acho que, dos homens. É verdade que tem homens que são muito carrancudos, muito sérios, muito, né, que não são carinhosos, que são muito quietos, né, são muito reservados. É verdade que tem? É. Mas será que ele nasceu assim? Será que ele é assim mesmo? Ou a mulher que dá um empurrãozinho para ele ser assim? Né? Mas certa vez, você sabe que a mulher conversa mais que o homem, né? Isso é comprovado. E uma certa vez, uma pessoa chegou o pastor e falou assim: pastor, faz 15 dias que eu não converso com a minha esposa. A situação lá em casa está difícil. Ele falou: irmão, mas o irmão é crente há bastante tempo, o irmão conhece a palavra. Irmão, nessas situações é simples. É perdão e pronto, tem que perdoar um ao outro. Rapaz falou: não é porque tem perdão, não, a gente não está bravo um com o outro, não. Faz 15 dias que eu não converso com ela, porque eu estou esperando ela parar de falar. Ninguém riu. Ninguém riu. Não é possível. Estou esperando ela parar de falar. Então o que acontece? Tem homens também que são assim, mas eu acho que é mais comum da mulher. Entendeu? A mulher fala para as cabeças e não escuta o homem falar. Não escuta. Entendeu? Independente do que o homem falar, ela tem a opinião dela e a fala dela continua a mesma. Né? E o homem muitas vezes fala menos que ela e ele fica escutando. Mas aí a hora que ele começa a falar alguma coisa, ela corta a fala dele. Entendeu? E aí depois vem pro pastor e fala: pastor, lá em casa não tem diálogo, meu marido é problema, não tem diálogo lá em casa, não conversa comigo. E aí eu falo: é? Ele não fala com você? Não tem diálogo lá? Como é que faz? Assim não dá. Não tem como ter diálogo assim. Gente, se você quer ter diálogo, né, com o marido, com a esposa, vice-versa, um dos dois, a sua conversa tem que ser agradável, você tem que se importar com o que ele fala, você tem que parar para ouvir. É isso mesmo, meu? Nossa, mas você acha isso? Mas onde foi que você aprendeu isso? Mas como que você acha isso? Por quê? Entendeu? Deixa ele falar, ouve e tal. Mas na maioria das vezes não é assim que funciona. Entendeu? E nesse ponto aqui tem pontos que o erro é mais dos homens. Tem alguns pontos que o erro é mais das mulheres. Nesse ponto aqui eu acho que é as irmãs que falham mais nisso. A mulher fala demais, não presta atenção no marido, né? E o marido se aborrece, ele perde a paciência, ele perde o prazer de ficar falando. Ele vai ficar falando, ela nem ouve quando está falando. Tanto que não ouviu o que ele estava falando, que no meio da conversa com ele, antes dele terminar a fala, ela já entra com a outra conversa, já corta a conversa dele. Você conhece gente assim? Ou é você mesmo que é? Ou você conhece gente assim? Irmão, isso é comum demais. Isso é comum demais. É raro, não é comum. Eu não posso reclamar da minha esposa nesse ponto. Mas, às vezes, ela corta no meio. Ai, rapaz, o sangue desce lá, sobe, vai para cima. Eu falo: não, sou pastor, senhor. Tem misericórdia. É cortar a fala minha. Eu estou falando e corta no meio. Mas é raro acontecer isso. Mas às vezes acontece. Mas acontecer uma vez ou outra, irmão, faz parte. Eu acho que é natural do ser humano. Acho que faz parte. O problema é quando é sempre. Entendeu? Você nunca consegue concluir a frase sua porque sempre, antes de você terminar a sua frase, ela já entra. Fala. Não tem diálogo, não tem como conversar, né, com uma pessoa assim. E aí depois... Entendeu? Então o que acontece? As coisas não estão dando certo em casa, no casamento. Primeira coisa, irmão, avaliar no que eu estou errando. Porque a primeira coisa que o camarada faz, sabe o que é? É ver o defeito do outro. Primeira coisa é ver onde que eu estou errando. Procurar melhorar a minha parte. Depois que eu conseguir melhorar a minha parte, ainda que eu não estou perfeito ainda tem uma... Se eu conseguir dar uma boa melhorada, dá para começar a cobrar do parceiro. Né? Você nem avaliou nada a sua parte para ver onde está o seu erro e já quer cobrar do parceiro. E já acha que é ele que está errado. Todos os problemas da sua casa, a culpa é dele. Ou dela.
Assim não dá para ser feliz. Assim não dá para ter um casamento harmonioso. Os filhos estão vendo e depois os filhos não crescem mal criado, entendeu? Mas aí os filhos já percebem que os pais também não se entendem, que é uma luta no relacionamento dos dois, né? Ainda que não tenha aquelas brigas feias de panela para lá, faca para cá, facão para cima, ainda que não tenha. Mas só de não ter um diálogo, o casal não viver, não ter muita harmonia ali, fica difícil educar os filhos, irmão. O filho cresce, ele não... Fica difícil. Entendeu? Se o casal tiver harmonia, e o casal se entende, e flui bem as conversas, e a relação, estou falando de perfeição, mas estou falando de, né, na sua grande maioria ali, ter um relacionamento bom, automaticamente o filho não dá muito trabalho na educação. O seu estilo de vida, o seu modo de viver, já vai educá-lo. Prestou atenção? Mas tem gente que vive mal, age mal, tem uma vida fora das regras e quer botar regras para os filhos. Engraçadinho isso, né? Por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho. O que é no caminho? No caminho. Ensina o teu filho o caminho. Se você ensinar o teu filho o caminho, você pode ficar aqui e dizer para ele, o caminho é lá. Né? Mas quando a Bíblia não diz para ensinar o caminho, ela diz para ensinar no. No é você tem que ir junto. Olha que coisa tremenda. Né? Tremendo isso, né? Então, mais um ponto aqui. Ingratidão. Agora ingratidão é um negócio terrível em qualquer lugar, na igreja, no trabalho, né? Pessoa ingrata, o patrão faz o maior esforço para aumentar seu salário. E aí, na hora que ele mais precisa, né? Você chuta o balde e fala que, essa empresa que não presta, não sei o que lá, papapá. Ingratidão. Em todo lugar, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar é ruim. Mas no casal, no casamento, ingratidão, aí é difícil, mas é mais difícil ainda, né? Nada que o marido faz agrada a esposa. Nada. 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 Se ele faz um maior sacrifício para comprar um presente de 70, fala, mas eu sou uma pessoa especial, merecia alguma coisa melhor. Entendeu? E aí, como é que faz? Não. Aí no próximo ele tenta dar um presente de 100. Mas aí também não resolve. Aí se ele fizer um empréstimo para dar um de 1000, ela não vai ficar contente. Porque ela vai falar, mas você sempre dá aquelas merrecas, aquelas coisas horrorosas, agora você tem que dar um de 1000? Por quê? Tem alguma coisa errada. O que você está pensando? O que está? Por que você está querendo me agradar desse jeito? Você não costuma ser assim. Então não tem jeito. Aí você tem que desistir, porque aí não tem jeito de agradar. Né? E às vezes é assim que funciona. É ingratidão. Né? A mulher vai lá, faz tudo direitinho, se esforça, faz uma comidinha gostosa, tenta agradar, mas nada agrada. E vice-versa também. Né? Procurar ser grato com o que a gente tem, com o pouco que tem. Né? E o próximo ponto também que é bastante interessante. Se você for muito generoso, né, com o seu cônjuge, muitas vezes você não dá conta depois de dar sequência. Você não dá conta de continuar. Porque a pessoa ela está sempre querendo mais. Né? Uma vez, faz muito tempo isso, mas já era pastor. A pessoa veio se aconselhar comigo como pastor. Né? E a pessoa falou para mim o seguinte: pastor, quando a gente, né, vai namorar de madrugada, né? Vocês estão entendendo, né? Para não falar coisa, né? Então, a gente é o seguinte: se eu me empolgo demais, se eu faço muito elogio para minha esposa, se eu falo para ela demais, se eu empolgo demais, pastor, no outro dia ela quer no almoço, quer de tarde, quer de noite, eu não dou conta. Falei, olha, esse tipo de coisa eu nunca tinha visto, né? Falei, irmão, isso aí eu não sei te aconselhar, não. Isso aí eu nunca vi.
Né? Isso aí eu nunca vi. Isso aí eu nunca vi. Mas, agora, né? Isso aí não creio que seja comum. Mas que é comum, você, de repente, sabe? Você falar, poxa, vou dar um presentinho um pouquinho melhor para a esposa nesse mês. Vai lá, gasta 150. Abaixo de 150 ela não aceita mais. Agora tem que ser de 150 para cima. Entendeu? E aí você dá um de 200 agora, já o nível já subiu. Tem que ser dali para cima, entendeu? Então, se você, às vezes, começa a ser muito generoso, ou vice-versa também, né? Mas é mais comum dos maridos, né? E tal, aí chega uma hora que você não dá conta de suprir. Você não dá conta. Tudo que você faz, né? Você precisa ter uma fábrica de dinheiro. Meu bem, fiz um sacrifício aí, e eu fiz umas contas aí, uma ajustada aqui, deu uma apertada ali, e a gente vai fazer então agora, esse mês, um armário para a cozinha. Ah, vamos fazer o do quarto também. E aí, pronto, se não fizer a do quarto, aí dá briga. Mas peraí, estava tão bom o negócio, agora que eu vou tentar melhorar o negócio, falei que vai fazer o armário da cozinha, agora dá briga no negócio. Prestou atenção? Então tem gente que, muitas vezes, né, nunca está bom, nunca está satisfeito. Parece que quanto mais generoso você quer, mais situação você quer ser para agradar, mais numa situação mais difícil você acaba ficando. Né? E um outro ponto aqui importante. Aquele marido que vem do serviço e joga a botina na sala. Né? Parece uma simples... Né? Parece uma simples atitude feia só. Mas não é só isso. Não é só uma atitude feia. É uma atitude que revela coisas que estão no coração. Revela uma falta de companheirismo. Uma pessoa que não se põe no lugar do outro. Né? Que o outro, de repente, ali teve o maior trabalho, o maior capricho para limpar direitinho. E aí você vem. Então, uma pessoa que não se põe no lugar do outro. E olha, em qualquer situação, na igreja, em qualquer lugar, mas principalmente no casamento, você tem que se pôr muitas vezes no lugar do outro, entendeu? E se eu estivesse lá, né, cuidando da casa direitinho, chegasse ele e jogasse a botina dentro de casa, chegasse ela e jogasse a botina dentro de casa, eu ia gostar? Então, um fundamento básico, principal, para a gente viver em harmonia em casa, a gente tem que procurar se colocar um no lugar do outro, muitas vezes. E se eu estivesse no lugar dela? Né? E as irmãs, e se eu estivesse no lugar dele? Entendeu? Né? Marido chega em casa meio nervoso, meio brabo. E aí, a mulher já chuta o balde. Entendeu? Já chuta o balde. Pô, mas eu tô aqui, fiz tudo direito. Tô preparada aqui, preparei aqui a situação, um ambiente agradável aqui para nós, né? Tem uma recepção boa para a gente fazer alguma coisa boa aqui, e você chega com 4 pedras na mão e tal, papapá, mas peraí. Põe-se no lugar dele. Você não sabe o que aconteceu lá no serviço. Talvez ele acabou de ser despedido lá no serviço. E aí? Você queria que ele chegasse em casa, né? Acabou de ser despedido. E chegasse em casa, oi meu amor, você está aí, que alegria. É assim? Não é assim que funciona a vida, irmãos. A vida não funciona assim. Né? Então a gente precisa se pôr no lugar do outro. O que aconteceu, será? Né? Agora, se é uma prática que nunca aconteceu nada, e você vir que virou uma prática, aí já é complicado. Aí precisa ser coisa que precisa ser consertado. Mas muitas vezes a gente, né, não tem paciência e acaba também agindo da mesma maneira. Né? Então, se toda vez que o nosso cônjuge erra, se a gente for agir também da mesma maneira que ele, aí fica ruim. Né? Aí você está cobrando o quê? Está cobrando de alguém uma coisa que você faz a mesma coisa? Aí não tem jeito de cobrar de ninguém assim. Né? Então, um outro ponto aqui bastante importante também, que o tempo está acabando, que nós colocamos o vídeo ali, e também usou um pouquinho do meu tempo. Coisa difícil de engolir. Né? É homem preguiçoso. E mulher preguiçosa também. Mas eu acho que o homem é mais difícil. Sabe por quê? Uma mulher preguiçosa, pode tirar a sua alegria, né?
Chegar em casa, as coisas estão meio sujas, não está muito... Né? Pode tirar a sua alegria. Mas um homem preguiçoso, ele tira a sua paz. Entendeu? Porque se o homem for preguiçoso, a mulher, ela não sabe. Hoje tem comida, mas será se amanhã vai ter? Irmão, a paz, a pior coisa que tem é você perder a paz. Né? E um homem preguiçoso, a mulher, quando o homem é um homem batalhador, ele pode ser até meio pobre, mas a mulher sabe, não, mas ele dá para confiar. Meu marido, ele vai batalhar, e se alguma coisa ruim acontecer, ele se vira, ele dá um jeito, ele é sacudido, entendeu? Né? Ela tem paz. Né? Mas um marido preguiçoso não tem como a mulher ter paz, irmão. Tem como. As irmãs aí. Um marido preguiçoso, um marido bem preguiçoso, dá para você ficar em casa em paz? Não dá. Não dá. Nem que você estiver trabalhando também, não dá. Porque você não pode ter paz, você ficar sustentando homem. Né? A não ser com algumas exceções, né? Que o marido trabalhador, é dedicado, por um momento ele perdeu o emprego e tal, e precisar de você estar trabalhando, ajudando na casa, beleza. Mas estou falando quando é uma prática. Né? Quando é sempre. Né? Então, não tem. O homem preguiçoso, qualquer pessoa preguiçosa é ruim, mas o homem da casa, o chefe da casa preguiçoso, não tem como ninguém ter paz em casa, nem a esposa, nem os filhos. Né? Porque você não sabe se amanhã vai ter comida, se o mês que vem vai ter comida, o cara é preguiçoso, você não sabe se ele vai trabalhar, e se ele for, você não sabe se ele vai ficar no serviço. Né? Então, olha, quem é preguiçoso não deveria casar. Né? Preguiçoso não deveria casar. Homem preguiçoso não deveria casar. Né? Um outro ponto aqui. Né? Importante. Eu falei anteriormente da questão da organização. Né? Então, mais um pouquinho sobre essa questão da organização. No mínimo, uma refeição por dia deve ser feita sentado à mesa. No mínimo. Por que eu falo no mínimo? Porque o ideal é as duas refeições sentado à mesa. Mas, né, na minha casa, basicamente, sentado à mesa é uma refeição, até mesmo porque à noite a gente quase não para em casa e tal, papapá. Mas também a gente não tem criança pequena para educar lá em casa, é só nós dois, então não tem problema. Mas mesmo assim, uma refeição, o almoço é na mesa. Né? Mas se você tem... Às vezes tem situações também que você tem filho para educar e tal, mas o trabalho dificulta demais, dependendo do tipo de trabalho, dependendo do horário do trabalho, dificulta muito. Mas pelo menos uma refeição você tinha que fazer das tripas ao coração para poder fazer uma refeição, né? Pelo menos. Mas se for possível, teria que ser duas, porque se você tem criança, tem que ter ordem na casa, tem que ter a hora do almoço, da refeição, seja a janta também, a hora da refeição ali é uma oportunidade, né? Eu e minha esposa temos oportunidade para conversar, ter tempo de qualidade para conversar de manhã até de noite. Né? A gente está em casa o dia inteiro, só nós dois, não tem criança, não tem nada. Mas pera aí, irmãos. Né? Uma casa onde o marido trabalha, a mulher muitas vezes trabalha também, a criança vai na escola, papapá. Sobra qual tempo de qualidade para conversar? Um tempo de qualidade para conversar é mais legalzinho? Aonde? Na hora do almoço, cara. Pastor, a hora do almoço é a hora de comer. Mas eu vou falar para você está sentado à mesa, comendo e tal ali, né? E é uma hora que surge uma boa conversa. E a hora também que a mulher que fala muito também, ela vai ter que falar menos, que ela está com a boca cheia. Agora vocês riram, né? Agora vocês riram. Entendeu? Mas não é. Por vários motivos, a hora das refeições é melhor hora que você pode ter um tempo de qualidade para conversar. Exatamente por isso. Porque você está comendo, você está pensando que eu estou brincando? Falando sério. Porque você está comendo, então você não dá para falar para as cabeças, você está comendo. Entendeu? É uma hora que você pensa para falar. A hora que você está comendo, entendeu? Lógico que esse não é o único motivo, mas eu não tenho tempo de explicar todos, mas né, a hora das refeições é uma hora de tempo de qualidade, e ela demonstra também uma organização na casa, uma bagunça, entendeu? Uma casa onde tem 5 pessoas, não precisa nem ter muita gente, 5 pessoas, o que seja 4, mas vai lá, o que seja 3, cada um no sofá, né? Outro no outro sofá, outro sentado no tapete, aí já
A criança já vira a comida em cima do tapete ou em cima do sofá. Aí já dá briga, já dá confusão. Né? E ainda tem mais o trabalho de limpar o tapete depois. Você viu que já começou a bagunçar o negócio. Tem a questão também da organização. Uma casa tem que ter um mínimo de organização. Uma casa mal organizada é um ambiente totalmente apropriado para discussões. É um ambiente totalmente favorável para discussões. Né? Os irmãos que chegam muitas vezes meio atrasado, que falta muito, não tem muita disciplina, que às vezes eu fico triste. E eu fico triste, mas um dos motivos que eu fico triste é porque é o seguinte: se a pessoa chega atrasada, às vezes ela chega toda preocupada de lá de fora, nem deu tempo de se concentrar, aí vem a hora da pregação, ela não está nem muito concentrada no negócio, acaba nem prestando atenção na pregação. Esse é um ponto bastante. Mas a coisa que mais me deixa triste é que quando que eu percebo que a pessoa não tem regra, um dia ela vem, outro dia ela não vem, quando vem chega atrasada, eu já sei, a casa dela é uma bagunça. Exceto algumas situações raras, que por motivo de força maior, o trabalho da pessoa, né? Tem gente muitas vezes aqui que, né? Tem irmãos aqui da igreja aqui que às vezes sai do trabalho, entendeu? Não dá tempo de chegar na hora, vai chegar 10 minutos atrasado, mas ele fala, não, mas eu vou mesmo assim, que eu não quero faltar. Isso é uma coisa. Eu estou me referindo, né, a situações que é um hábito, né? Então eu falo, essa casa não é organizada. Por que a pessoa chega atrasada? Porque a casa não é organizada, porque ela não é uma pessoa organizada. Se ela não é organizada para vir na igreja, ela não é organizada na casa dela. Entendeu? E a falta de organização na igreja vai atrapalhar o crescimento dela na igreja. E a falta de organização na casa dela vai atrapalhar o fluir, a família de andar em harmonia e ser abençoada. Consegue compreender isso? Hã? Pastor, estou terminando, só mais um ponto aqui. Mas do jeito que o senhor está falando, parece que a vida é muito difícil. Você não entendeu nada. A vida não é difícil. A vida é impossível. Sem Deus e sem determinação, sem amor a Deus, sem amar os filhos. Né? Hoje o que acontece? Falando em filhos, hoje o que acontece com as pessoas? Por que hoje as crianças começam a ir na escola com 1 ano de idade ou com 2 anos de idade? Por quê? Salvo algumas exceções, por quê? Os pais querem se livrar da criança. Né? Tem gente que a mulher nem trabalha fora, 2 anos de idade, a criança já está indo para a escola. Quer se livrar da criança. Não é? Quer se livrar da criança. Quando que 2 anos de idade é o tempo da formação da criança. 2, 3. Até os 7 anos, sabe? Eu creio que hoje mandar criança para a escola é um perigo. Né? É um perigo. O ideal é se a gente pudesse ensinar em casa. Né? Mas eu creio que a criança, se você optar por mandá-la na escola, ela teria que ir em idade escolar, não antes. E para mim, idade escolar é 6, 7 anos. Não vem com essa conversa que agora baixaram para 4 aí, porque isso aí é conversa furada. Isso é a lei do homem. Entendeu? Entendeu? Por quê? Porque até uns 6 anos você já formou o caráter da criança. Sabia? Até 6 anos. O caráter da criança, até 5, 6 anos você formou ele. A educação da criança tem que ser nessa idade. Aí depois, a educação continua, mas aí é só para manter. Porque a educação você dá até os 6 anos. Depois de 6 anos, não se dá educação mais para a criança. Aí você mantém aquela educação, você procura manter aquela educação que ela teve. Aí a luta continua, a guerra continua, mas aí não é mais para educar, aí é para manter a educação que ela já teve. Você forma o caráter de uma criança até os 6 anos de idade. E aí, então, nesse tempo, né, a criança teria que ficar em casa, nem escola, nem avós. Avó não pode? Pode, uma vez ou outra, passear, mas nem muito. Porque tem avô que você vai, você ensina tudo direitinho para a criança, vai ficar 2 dias na casa da avó, volta estragado, começa tudo do zero de novo. Começa tudo do zero de novo.
Né? Conheço uma pessoa, né? Não vou falar o nome, que está sendo gravado, isso aqui vai para as redes sociais. Né? Conheço uma pessoa muito conhecida, muito chegada, minha, e ela ia na casa dos pais dela e levava as crianças, lá, ver os avós e tal, né? Até que chegou um dia que ela bateu o martelo. Se a casa é sua, mas os filhos são meus. Se for para mim trazer as crianças aqui, e 2 dias depois eles voltam para casa, e eu tenho que começar o trabalho tudo de novo para recuperar tudo que eu ensinei e ficou tudo perdido, elas não vêm mais. Entendeu? A casa é sua, mas as crianças são minhas. E elas são educadas assim, assim, assim. Lá em casa, quando pode, pode. Quando não pode, não pode. E aqui tem que ser assim também. Porque se não for assim, eu não trago mais. Entendeu? Lá em casa, quando acabou a refeição, é um chocolate, um bombom. Aqui a casa do avô, vou abrir a exceção para 2. Pode ser 2. Mas a caixa inteira, não. Se deixar comer a caixa inteira, eu não trago mais. Sabe o que aconteceu? Os avós ficaram doces. Os avós seguindo as regras direitinho. Entendeu? Não teve mais problema. Mas tem gente que leva as crianças, educa direitinho, leva para casa do avô, fica 3 dias lá, acabou tudo. Perdeu tudo. Entendeu? Perdeu tudo. Para encerrar. Esse aqui é forte, irmãos. Lava a casa, né? Lava a casa. Eu ministrei essa palavra pela manhã. Igualzinho, do mesmo jeitinho que estou ministrando aqui. Né? Lava a casa no horário que o marido mais gosta de ficar em casa. Né? Põe as cadeiras tudo para cima das mesas. Os tapetes por cima das janelas. Não? E dá 11 horas da manhã. Dá meio-dia, dá 1 hora da tarde, dá 7 horas da noite. E tá as coisas tudo para cima as cadeiras para cima da mesa, os sapatos para a janela, o tapete para cima por cima da geladeira. Você entendeu? Aí o que é que acontece? Nós estamos falando de crente. Mas se não for crente? Se não for crente, sabe onde o marido vai? No bar. Até esperar a casa se tornar habitável. E vai para o bar. Eu estou falando de fatos, eu estou falando de coisas reais. Entendeu? Vai para o bar esperando a casa se tornar habitável. Aí volta 3 horas da tarde, já bêbado. Mas o negócio ainda está para cima das geladeiras, coisas. Volta a tomar mais uma. E volta a tomar mais uma. Entendeu? E se ele for crente, ele não vai para o bar. Se ele for crente, ele não vai para o bar. Se ele for crente de verdade, ele não vai para o bar. Entendeu? Mas ele vai ter que sair de casa, entendeu? Ir para um lugar que ele não quer, que ele não gostaria de ir, para fazer o que ele não queria, para poder ficar um tempo fora, para até a casa se tornar habitável novamente. Né? Aí eu falei, né? Aí tem gente que espera no dia da folga do marido para fazer a faxina geral na casa. Né? Aí a Ellen, né? Os irmãos conhecem a Ellen, né? A Ellen veio no culto de manhã. Aí eu falei isso aqui, ela falou, ei pastor, hoje é a folga. Hoje é a folga do meu marido. Eu fiz a faxina geral ontem, que ele não estava em casa. Eu falei, glória a Deus, veja que tu és profeta, já sabia que ia ser ministrada a palavra, já fez o negócio certo antes. Falei, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, as coisas às vezes não está dando certo, não está fluindo direito na família, e a gente só sabe olhar para o outro e falar, olha, é culpa dele. Ó. Olha, é culpa dela. Não. E só tem uma coisa que a gente tem certeza na vida.
Quando vem um casal se aconselhar comigo assim, pastor, nós estamos com um problema lá na nossa casa e a gente está querendo que o senhor dá uns conselhos. Irmão, só tem uma coisa que eu já tenho certeza, que os dois estão errados. Eu só sei, a única coisa que eu tenho certeza é isso. O resto agora vou ouvir o que eles têm para falar para ver como é que eu administro isso, que jeito que eu vou aconselhar. Mas uma coisa eu já sei, os dois estão errados. Tem exceções? Pode ser até que tenha, viu? Exceções. Alguns casos que um só está errado, mas é muito raro, irmão. É exceção mesmo, viu? Olha, 99,9% dos dois está errado. E fica um, né? Botando o defeito no outro e um achando a culpa no outro. Assim a família não flui, assim a casa não se organiza, assim os filhos não conseguem ser bem educados. Né? Nós temos que ser modelo na nossa casa. A Bíblia diz, eu falei no início de pastor de pastor que é ordenado de maneira errada, que Deus não participa. Pastor, por exemplo, de segundo casamento, hoje tem aos milhares e às centenas. Isso aí eu tenho certeza absoluta que Deus não participou daquela ordenação. São pastores ordenados por homem, Deus não aprova. Meu pastor é maravilhoso. Não interessa se ele é maravilhoso. Se Deus falou na Bíblia que não pode, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus não muda. Interessa se ele é maravilhoso. Deus não quer gente maravilhosa, Deus quer gente que obedeça. Deus não quer pastor maravilhoso que ganha um monte de gente, que é maravilhoso, que é simpático, que é agradável, que é amoroso. Deus não quer. Deus quer gente que obedeça. E ele está desobedecendo. Ele está errado. O pastor tem que ser modelo para a igreja. Eu não estou dizendo que ele tem que ser perfeito, ele não virou anjo, mas ele tem que ter um mínimo, ele tem que ser modelo. Se o pastor tem que ser modelo para a igreja, para que a igreja siga, para que o que ele fala tenha crédito. Você que é pai da sua casa, você é o chefe da sua casa, você não tem que ser modelo lá na sua casa? Você não tem que ser modelo na sua casa para que o que você fale, a sua mulher respeite, seus filhos respeite? Não é a mesma coisa? Se você não é modelo na sua casa, se o que você faz está tudo errado, se a casa é desorganizada, como é que você vai educar seus filhos? Como é que você vai educar eles direito? Depois, quando eles crescerem, você vai falar, aonde foi que eu errei? Não. E aí depois você fica na igreja, a vida inteira, e aí quando eles fazem 15, 16 anos, que é o que acontece por aí, ele se desvia saindo da igreja, ou mesmo continuando dentro da igreja, estão desviados, porque estão dentro da igreja, mas não tem Deus, né? Se desvia e fala, onde foi que eu errei? Meu filho se desviou, entendeu? Irmão, se ele não for bem educado, se a família não tiver ordem, a casa não tem, ele tem 90% de chance, quando tiver 13, 14, 15, 16, 17, se desviar. Meu filho mais novo, o que não é pastor, o mais velho é pastor. Meu filho mais novo, quando ele tinha 15 anos, estou encerrando, viu, irmãos? Sabe como é que é? Eu, quando me converti, eles eram grandinhos também, não dei educação direitinho do jeito que precisava, entendeu? Então hoje eles são uma bênção pela misericórdia de Deus, porque eu não conhecia a palavra. Quando eles eram pequenos. Mas quando ele fez 15 anos, lutador de jiu-jitsu, faixa preta, fortinho, bombadinho, entendeu? Chegou em casa e falou, pai, eu tomei uma decisão. Eu falei, que legal. E qual foi a decisão que você tomou? Eu não vou mais na igreja. Tá. E foi baseado em, eu não fiquei nervoso não, fiquei tranquilo. E baseado em que foi que você tomou essa decisão? É a palavra, o senhor pregou lá. Entendeu, interpretou errado a minha palavra e queria usar a minha palavra para sair da igreja. Né? Aí para ele, olha, o negócio é o seguinte. Interessante, coincidência, hein? Uma grande coincidência que eu também tomei uma decisão. Acabei de tomar uma agora. Tomei uma decisão agora também. Que é o seguinte, está quase na hora de ir na igreja, eu sou crente aqui na sua casa, sua mãe é crente, seu irmão é crente, você vai lá, toca jogo, porque lá, eu já estou ficando nervoso, nós vamos já! Aí eu fiquei nervoso. Foi correndo tomar banho. Está na igreja até hoje. Talvez se eu não tivesse tomado essa posição, talvez não estaria. Entendeu? Então quando você tem autoridade, você usa autoridade. Quando você não tem, se você usa, você fica envergonhado. Porque dependendo da família, dependendo do caso, se você fizer isso com o filho, ele vai falar, você não quer ir pastar, não? Ele não vai te respeitar. Entendeu?
Se você não tem autoridade, se você não eduquei direito, porque não era crente ainda, mas naquele momento a casa tinha respeito lá, tinha ordem, tinha bom testemunho lá dentro de casa. Entendeu? Então ele respeitou. Por quê? Pela força não precisava não, porque ele era faixa preta, ele dava uma surra em mim. Né? Mas tem que ter autoridade. Se você não faz coisa direito, como é que você vai ter autoridade? Né? Vamos ficar de pé então.